Oi, chega aqui bem pertinho, vamos conversar? Olha, a minha família, em determinado momento da minha vida, se tornou um estorvo. Sabe quando você tem aquela sensação de que é melhor estar fora de casa do que dentro de casa? É melhor trabalhar e estudar do que estar com eles? Eu tive essa sensação por muito tempo. E eu só percebi o quanto isso impactou na minha vida quando chegou num ápice em que a única coisa que eu enxergava como saída era a separação. E aí eu me preparei para isso, me planejei para isso. E Deus, como é perfeito, sabe de todas as coisas. E naquela ocasião eu passei mal, muito mal. E depois de ter passado muito mal, fui despedida de um trabalho que eu gostava muito e era bem remunerada. Pois bem, o plano de separação foi abaixo, porque agora não era autossuficiente. E aí veio uma coisa ruim aos meus olhos no momento, péssimo eu diria, mas fundamental para poder eu enxergar quem eu sou, como eu estava e quais eram os valores que eu estava atribuindo a cada um dos meus. Quando eu voltei para dentro de casa, por isso que eu sempre falo, a mãe em casa, a esposa em casa tem muita diferença. E vocês vão entender um pouco mais pra frente. Eu tive que aceitar algumas coisas, como a falta da independência financeira. E diante dela eu passei muita raiva. Eu falava pra Deus que eu não suportava aquilo. Mas através dela, dessa falta, eu pude perceber que não adiantaria dinheiro algum se eu continuasse como eu estava. Eu usava o que seria uma bênção, na verdade, na minha vida, que era um trabalho do jeito que eu queria, perto da minha casa, com um salário que eu gostaria. Eu estava usando aquilo para atacar os meus, porque eu ficava guardando várias mágoas. E naquela oportunidade eu falei assim, agora eu vou descontar tudo, porque eu não dependo de ninguém. Então eu vou descontar toda a raiva que eu passei agora, porque eu não tenho problema. Se quiser ir embora, se quiser separar, tá fácil. Engano meu. Puro engano. Porque quando eu estive doente, eu percebi que, ainda que eu tivesse salário ou coisa parecida, eu não teria ninguém para estar ao meu lado naquele momento. E aqueles que eu estava desprezando, o meu marido principalmente, foi o primeiro a cuidar de mim e com amor. Não. E na ocasião, eu me envergonhei. Mas sabe o que mais me doeu? A minha consciência. De achar que eu poderia qualquer coisa, sem necessidade nenhuma, de ter meu marido, até mesmo meus filhos. Você pode olhar hoje e achar que, nossa, ela cuida deles, ela ama eles. Mas, gente, eu nunca fui assim. Para eu me tornar assim, doeu muito, tá? Eu sempre fui fria nesse quesito de família. Até eu enxergar o verdadeiro valor deles. Nessa ocasião que eu contei pra vocês, onde eu estava doente, meu marido precisou cuidar de mim. E na minha cabeça só vinha uma frase. Se você estivesse só, agora, como seria? Como seria? E aquilo em mim fez eu enxergar algo que eu nunca tinha enxergado. Ali eu aprendi que não importava quanto eu pudesse receber no emprego, ter de salário, se não houvesse ao meu lado pessoas que me amassem de verdade e que principalmente cuidassem de mim independente de qualquer coisa. Meu marido olhou para mim. Por várias vezes eu disse, você não é prioridade na minha vida. E ele falava assim, para com isso, para de falar isso. Imagina você ouvir um trem desse. Hoje eu olho para trás, eu penso, eu falo, gente, tem que me amar muito para poder ter ouvido isso e não ter ido embora de casa. Porque, olha, é humilhante, é doloroso. E eu só enxerguei tudo isso na hora da dor, quando eu me vi necessitando da ajuda dele. Às vezes eu me pegava
observando algumas pessoas, falava assim, nossa, esse homem é assim, assim, assado, é um homem de caráter, é um homem isso, era um homem aquilo, é um homem brilhante. Só que eu não enxergava o quanto o que eu tinha dentro de casa era muito, 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 muito melhor do que aqueles modelos que eu olhava e falava assim, nossa, olha, essa pessoa é assim, é assado, referências inalcançáveis, e que eu gostaria que ele se tornasse, mas que na verdade ele já era muito melhor do que aquilo, só eu não enxergava. Sabe aquela velha história, olha para o seu próprio umbigo? Foi assim que eu me senti quando eu descobri isso. Quando eu passei a olhar para ele e enxergar o seu verdadeiro valor. E detalhe, ele é gato. Pensa no marido gato. Ele é lindo, maravilhoso. E mais do que isso, ele tem um coração muito bom. Muito bom. E perceber o quanto eu machuquei com essa atitude, perceber o quanto eu feri meus filhos com essas atitudes que eu tinha, me fez querer correr contra o tempo. Eu pensar assim, meu Deus, eu preciso valorizar o que eu tenho, porque eu já judiei tanto falando essas coisas que eu tenho pouco tempo para valorizar eles agora. E aí eu passei a fazer coisas que eu não fazia antes. Cuidar com mais zelo, sabe? Fazer as coisas com mais amor. Às vezes tolerar algumas coisas que antes eu não tolerava. Para não ter briga, para não ter discussão. Não que eu não brigue, tá? Porque eu sou muito chata. Muito chata mesmo. Ele dá risada. Tem dia que ele fala, ai, você tá insuportável hoje. Eu não sou perfeita, gente, pelo amor de Deus. Mas eu conto pra vocês aqui o quanto Deus tem me ajudado. O quanto Deus tem me mostrado o valor de cada um. E hoje eu posso dizer claramente, abertamente pra vocês. O meu marido é meu sonho realizado. É um homem muito bom. É um homem com um coração gigante, assim como os meus filhos são. Mas mais do que isso, a minha família tem valor. Um valor que só Deus foi capaz de me mostrar. Eu espero de verdade que através desse vídeo você entenda e perceba que nós podemos evoluir, que nós erramos constantemente, mas que nós podemos escolher ser melhor. Eu estou nessa busca constante de ser uma esposa melhor, de ser uma mãe melhor, né, de ser uma dona de casa melhor. Estou avançando pouco a pouco e dividindo com vocês essa experiência de se agarrar a Deus para alcançar tudo e qualquer coisa, em qualquer área da vida, sabendo que Ele instrui, que Ele orienta, que Ele capacita, que não precisamos andar sozinhas, que não precisamos temer, então somente confiar, que o resto Ele faz. Se você gostou, se inscreva no canal para receber, para viver, para ter experiências como essas.